Penetramos numa história pela porta da escuta interior. Olá, Alcateia! Aqui é a Juliana Bazanelli e esse é mais um episódio do audiobook Mulheres que Correm com os Lobos, onde toda a palavra é da mestra Clarissa Pinkola Estés. A leitura de hoje é do capítulo 1, O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. Abre aspas. Para promover nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro dela, em vez de as encararmos como se elas fossem alheias a nós. Penetramos numa história pela porta da escuta interior. A história falada toca no nervo auditivo que atravessa a base do crânio até chegar ao bulbo do cérebro logo abaixo da ponte de Varolio. Ali, os impulsos auditivos são transmitidos para cima, para o consciente, ou, segundo dizem, para a alma, dependendo da atitude de quem ouve. Antigos anatomistas falavam de um nervo auditivo dividir-se em 3 ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em 3 níveis diferentes. Um deles seria o das conversas cotidianas da vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois essa é a missão das histórias. Osso a osso, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem vem voltando. Através de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos, a mulher selvagem vem chegando. Ela volta através das histórias. Comecei minha própria migração pelos Estados Unidos afora na década de 1960, à procura de um local para residir que fosse cheio de árvores, que recendesse a água e que fosse habitado pelas criaturas que eu amava. O urso, a raposa, a serpente, a águia, o lobo. Os lobos estavam sofrendo um extermínio sistemático na região dos Grandes Lagos Superiores. Não importava onde eu fosse, os lobos estavam sendo acossados de uma forma ou de outra. Embora muitos falassem deles como seres ameaçadores, eu sempre me senti mais segura quando havia lobos nos bosques. Lá para o oeste ou para o norte naquela época, era possível acampar e eu via as montanhas e a floresta cantando à noite. No entanto, mesmo lá, a era dos fuzis de longo alcance, holofotes montados em jipes e iscas de arsênico fez com que o silêncio se espalhasse pela terra. Logo em seguida, as montanhas rochosas também ficaram praticamente sem nenhum lobo. Foi assim que vim para o grande deserto que se espraia metade no México, metade nos Estados Unidos. E quanto mais eu viajava para o sul, mais ouvi histórias sobre lobos. Vejam só. Dizem existir um local no deserto onde o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram através dos tempos. Senti que estava descobrindo algo quando nas terras fronteiriças com os Texas ouvi uma história intitulada Moça Loba, a respeito de uma mulher que era uma loba que era uma mulher. Depois descobri a antiga história asteca dos gêmeos que foram amamentados por uma loba até crescerem o suficiente para ficar de pé sozinhos. Finalmente, dos antigos lavradores espanhóis, de terras doadas pelo governo e dos povos índios do sudoeste, ouvi histórias sobre as pessoas que se dedicam aos ossos, os velhos que ressuscitam os mortos. Dizia-se que recuperavam tanto seres humanos quanto animais. Foi quando, numa das minhas expedições etnográficas, conheci uma mulher destas e nunca mais fui a mesma. As histórias sobre os que se dedicam aos ossos persistiam, não importa onde eu fosse. Essas histórias assumem muitas formas. La Loba é uma delas.
Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda. Demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives do granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira, acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Huesera, a mulher dos ossos, La Trapera, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta, sorrateira, e esquadrinha as montanhas e arroios, leitos secos de rio à procura de ossos de lobo, e quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura. Ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta, com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. Enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre o seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, diz: se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Todos nós começamos como um feixe de ossos perdido em algum ponto num deserto, um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La Loba indica o que devemos procurar: a indestrutível força da vida, os ossos. Esse é um conto de mistério. La Loba nos mostra o que pode dar certo para a alma. É um conto de ressurreição acerca do vínculo do mundo subterrâneo com a mulher selvagem. Ele promete que, se cantarmos a canção, poderemos conclamar os restos psíquicos do espírito da mulher selvagem e trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto. Na história, La Loba canta sobre os ossos que reuniu. Cantar significa usar a voz da alma, significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um, soprar a alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento,
até que nosso desejo de vínculo com o self selvagem transborde, e em seguida, com a expressão da nossa alma a partir desse estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Consideremos a própria Laloba. O símbolo da velha é uma das personificações arquetípicas mais disseminadas no mundo. Outros são da grande mãe, pai, da criança divina, do trickster, da feiticeira, da virgem, do jovem, da guerreira heroína e da boba, bobo. Mesmo assim, Laloba é muito diferente na sua essência e nos seus efeitos, pois ela é a raiz principal de todo um sistema instintivo. No sudoeste dos Estados Unidos, ela é também conhecida como a velha lá que sabe, aquela que sabe. Ouvi falar pela primeira vez de lá que sabe quando morava nas montanhas Sangue de Cristo, no Novo México, sob a proteção do Pico do Lobo. Uma velha bruxa de ranchos me disse que lá que sabe sabia de tudo sobre as mulheres, que lá que sabe havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola do seu pé divino. É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente da pele, da sola do pé, que tudo sente. Essa ideia de que a pele do pé tem maior sensibilidade me soou verdadeira, pois uma índia culturada da tribo Quixé uma vez me disse que só havia calçado seu primeiro par de sapato aos 20 anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar com os rorros vendados, com vendas nos pés. Essa mulher selvagem, Laloba, que vive no deserto, foi chamada por muitos nomes e atravessa todas as nações pelo século afora. Seguem-se alguns dos seus antigos nomes. A Mãe dos Dias é a deusa mãe criadora de todos os seres e de todas as coisas, incluindo-se o céu e a terra. Mãe Nix exerce seu domínio sobre tudo que for da lama e das trevas. Durga controla os céus, os ventos e os pensamentos dos seres humanos, dos quais se espalha toda a realidade. Quatlik dá a vida ao universo incipiente, que é maroto e difícil de controlar, mas como uma mãe loba, ela morde a orelha do filhote para contê-lo. Hécata, a velha vidente que conhece seu povo e traz em si o cheiro de humus e o sopro divino. E muitas, muitas outras. Essas são as imagens do que é de quem vive aos pés dos morros, longe no deserto, lá nas profundezas. No mito, e seja pelo nome que for, Laloba conhece o passado pessoal e o passado remoto, pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora e é mais velha do que o tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas. Ela preserva a tradição feminina. Seus bigodes pressentem o futuro. Ela tem um olho opaco e sagaz da velha. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. Laloba, a velha, aquela que sabe, está dentro de nós. Ela viceja na mais profunda alma psique das mulheres, a antiga e vital mulher selvagem. A história de Laloba descreve sua casa como aquele lugar no tempo no qual os espíritos das mulheres e os espíritos do lobo se encontram, o lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira. É o ponto onde o eu e o tu se beijam, o lugar onde as mulheres correm com os lobos.